Oi pessoal, tudo bem? Hoje no vídeo eu trago para vocês a origem do campo magnético. Bom, e tudo começa lá em 1820, quando um físico, esse que aparece aí, físico dinamarquês, professor de Copenhague, Hans Christian Ørsted, ele mostrou experimentalmente que os fenômenos elétricos e magnéticos não eram tão independentes como na época se supunha. Ørsted descobriu que um determinado fio, percorrido por uma corrente elétrica, colocado nas proximidades de uma bússola, era capaz de provocar o desvio da agulha magnética. Dessa maneira, comprovou-se a relação existente entre a eletricidade e o magnetismo, surgindo aí então o eletromagnetismo, o primeiro experimento sobre eletromagnetismo. Aqui nós podemos ver uma réplica do equipamento usado por Ørsted em seu experimento. Podemos observar uma pilha, naquela época as pilhas tinham esse tamanho, aqui no meio o interruptor e à direita a bússola, e sobre a bússola o fio. Então nós temos aqui o experimento de Ørsted. Nós vamos precisar para fazer o experimento de uma bateria de 9 volts, cabos com garras, popularmente chamado de jacaré, né? Um pedaço de fio de 30 centímetros, fio de cobre que eu estou usando aqui, de 6 milímetros, e 2 suportezinhos para poder posicionar o fio, e uma pequena bússola que eu fiz aqui com ímãs de neodímio. Ímãs de neodímio, aqui uma pequena agulha e um canudinho rígido sobre uma base de gesso. Então, colocando aqui a agulha no canudinho, nós percebemos que o polo norte do ímã, norte magnético do ímã, sempre aponta para o campo magnético terrestre. Isso, né, em situações normais, na ausência de qualquer tipo de campo magnético, outros campos magnéticos e corrente elétrica. O Ørsted, por volta de 1820, ele descobriu que ao passar uma corrente elétrica por um fio, e aqui estando uma bússola, a bússola acusaria a passagem, a existência de um campo magnético, ocorrendo assim a dedução de que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Então vamos fazer aqui o experimento. Vamos alinhar aqui a bússola com o fio, ó. E conectando aqui a garra no polo positivo da bateria e o polo, esse outro terminal, esses terminais, as garras estão conectadas aos terminais do fio, nas pontas dos fios, tá? Aqui e aqui. E o outro terminal do fio eu vou conectar no polo negativo da bateria. E aí nós temos a deflexão do ímã, né? Da bússola no caso, né? Ou seja, ele acusou que existe um campo magnético ao redor desse fio. A corrente passou por aqui, gerou um campo magnético, e a nova posição do ímã representa um campo magnético resultante do campo magnético terrestre com o campo magnético gerado pelo fio. O que acontece se a gente inverter o sentido da corrente elétrica? Na ausência de corrente, ele aponta normalmente para o campo terrestre, campo magnético terrestre. Então vamos inverter aqui a polaridade. Colocando aqui. Se a gente inverter a polaridade, o sentido também, o sentido do ímã, no caso, é invertido, mostrando que ocorre um campo magnético resultante nesse local, porque houve o inverso, o sentido da corrente foi invertido. Nesta figura, nós podemos determinar o sentido do vetor campo magnético ou vetor indução magnética, representada pela letra B, né, e pelos dedos da mão direita. assim como o polegar
indica o sentido da corrente I, conforme vemos aqui. Também essa regra é chamada regra do saca-rolha. Mais experimentos como esse você encontra aqui no meu canal, Willis Alves. Muito obrigado!